Neste segundo ensaio, nós vimos o que é a redação e seus aspectos de forma e de conteúdo, ainda pensando na redação como um produto e já caminhando na redação como um processo, que a gente vai trabalhar no terceiro ensaio. Bom, neste ensaio nós definimos o que é um texto dissertativo, ou seja, é um texto que expõe opiniões, que expõe ideias, que expõe ponto de vista, é um texto expositivo de pensamentos. No caso do Enem, um dissertativo argumentativo, que quer dizer o quê? Que é um dissertativo que não é só uma exposição, mas é tomar um partido, que é assumir um ponto de vista. Bom, vale ressaltar que no caso de uma redação dissertativa argumentativa do Enem, nós vimos também que é importante ser imparcial. Ser imparcial não é não tomar partido. Ser imparcial quer dizer que você pressupõe, você conta com outras perspectivas para além daquela que você está expondo. No item 2 desse ensaio, nós falamos sobre os macromovimentos retóricos, ou seja, são grandes blocos, grandes movimentos que vão estruturar a sua redação. Um primeiro movimento, o primeiro macromovimento é a introdução. Um segundo, terceiro e quarto macromovimento é o desenvolvimento de argumentos. Então, o segundo movimento eu desenvolvo o argumento 1, terceiro movimento eu desenvolvi o argumento 2, quarto movimento eu desenvolvo o argumento 3. No quinto movimento, eu desenvolvo então a minha proposta de intervenção. Aqui a gente falou sobre os macromovimentos, que são esses grandes blocos que compõem o texto e como eles vão estruturando a redação como um produto. Bom, para além desses macromovimentos, essas grandes partes do texto, nós vamos falar também sobre os micromovimentos. Nós falamos sobre os micromovimentos, que são as partes menores que compõem o parágrafo, São ações menores dentro das ações maiores. Quando eu penso num parágrafo, eu tenho um passo a passo, um ponto a ponto que eu vou fazer em cada parágrafo. Os micromovimentos, então, são essas pequenas ações que vão estruturar as grandes ações. Aqui nós temos um mapa mental de uma redação, de um projeto de redação, de um planejamento de uma redação, em que a gente vai ilustrar os macromovimentos numa coluna e os micromovimentos em outra. Então nós temos aqui, por exemplo, na introdução, como primeiro macromovimento, eu tenho os micromovimentos: contextualização do tema, lembre-se das palavras-chave, fato ou notícia ou dados estatísticos, ou uma citação ou um exemplo, e depois uma tese. Depois eu tenho o segundo macromovimento, que é o desenvolvimento do argumento 1. Eu vou fazer um conectivo interparágrafo, então isso é um micromovimento. Colocar um tópico, falaremos sobre tópico mais adiante. Depois eu vou introduzir um fato, uma notícia, um dado estatístico, uma citação. E depois vou colocar um ponto de vista sobre o que foi introduzido naquele macromovimento. No caso do último macromovimento, que é a conclusão, como nós já vimos, eu vou fazer a minha proposta de intervenção colocando a ação, o agente, o meio, o resultado e o detalhamento de um desses elementos. Então esses são os macromovimentos e do lado deles o micromovimento que vai construir esse macro.
boas aulas, bons estudos, boa prova.